também. Tá. Eu, Maria Dolores, acadêmica de enfermagem, farei um trabalho acadêmico, né? Com autorização da enfermeira, né? E daí nós vamos gravar um vídeo. Qual é o seu nome? Eu me chamo Amanda. Há quanto tempo é formada? Eu sou formada desde 2013, me formei no final de 2013, então esse ano fez 11 anos. 11 anos. Qual é a sua área de atuação no momento? Atualmente eu atuo na atenção primária e desde que eu me formei até o momento foi só o meu local de atuação. Eu nunca atuei fora da atenção primária. Tem especialização? Qual? Tenho. Fiz uma pós em saúde da família. Qual universidade a senhora estudou? Na FURC, lá em Rio Grande. Qual é a sua maior paixão como enfermeira? A minha maior paixão como enfermeira, como é que eu vou te explicar, senhora? Por exemplo, a gente tem muito paciente que vem aqui, vários problemas, né? Então a minha paixão é ver que o paciente teve a sua questão pessoal solucionada, a sua questão de saúde solucionada, né? Então é que nem uma paciente que a gente tem, por exemplo, aquela que fez a amputação do pé, e aí a gente vê que ela tá tendo uma melhora, né? Ela chegou aqui numa situação e a gente vê que ela tá evoluindo positivamente. Então qual é a palavra que tu usou? Paixão. A minha paixão, tipo, eu me sinto realizada quando eu vejo isso, sabe? Que a gente consegue melhorar e resolver a situação dos pacientes. Em seu trabalho, qual as atividades realizadas pela enfermeira? Então, a enfermeira ela faz desde a parte gerencial, né? Que é a minha situação. Então, aqui a gente tem 2 enfermeiros, né, atualmente. Então, eu fico mais na parte de gerência, digamos assim. Então, se eu preciso pedir medicamentos, se eu preciso pedir qualquer material da unidade, desde o do formulário até o material de curativo, eu faço isso, tá? Enfermeiro também tem a parte dos curativos, de avaliar, né, as lesões junto com o técnico de enfermagem, de fazer os curativos, fazer sondagem, fazer visita domiciliar, né? Também participar ali do acolhimento, da triagem se for necessário, e em algumas situações, eventualmente, a gente acaba ajudando ali na recepção do paciente quando ele chega na unidade, né? Então a gente tem essa parte do gerenciamento em si e do cuidado do paciente. Para você, por que a enfermagem é importante para a saúde da população? Eu acho que é isso, Dolores, mais ou menos isso que eu acabei de falar, assim. A gente tá em tudo que é lugar, né? A gente tá desde a recepção, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai da unidade. Então eu acho que nós da enfermagem, enfermeiro, técnico, né? A gente é importante por causa disso, né? Porque às vezes o paciente vem aqui, às vezes ele nem precisa passar pelo médico. Uma orientação nossa de cuidado já é o suficiente, né? Ele não precisa da figura do médico. Então, às vezes, uma escuta, uma orientação, um cuidado próprio da enfermagem já é o suficiente. Então, a gente é importante porque a gente está desde o momento que ele entra na unidade até o momento que ele sai, ele passou pelo médico, mas ele precisa de uma orientação, esclarecer alguma coisa com relação à receita, a gente está lá também. Então, eu acho que a nossa função é assim, do começo até o fim, né, da rotina do paciente dentro da unidade e fora também, mas a gente está em todo espaço, né? Quais as facilidades e quais as dificuldades maiores encontradas no trabalho do dia a dia? A facilidade que eu acho trabalhando na atenção primária, porque assim, a gente tem uma rotina, né? Então, não é que nem o hospital, por exemplo, né? Que tu vai trabalhar e tu não sabe o que tu vai encontrar lá, dependendo do setor que tu trabalha. Então, aqui a gente tem uma rotina, a gente sabe que é consulta eletiva, não vai chegar nenhum paciente urgente, eventualmente, raramente, às vezes acontece a pessoa vir direto aqui, mas a gente tem um hospital bem próximo, né? Então a gente acaba encaminhando.
mas a gente tem já uma rotina, né, prévia, que a gente já sabe que vai acontecer no nosso dia, né? Dificilmente vai fugir disso. Então, o fato de ter uma rotina, isso eu acho de ser uma facilidade, né? Eventualmente a gente tem um imprevisto, mas é uma coisa que a gente consegue resolver rápido, né? Então essa é a facilidade que eu acho, né? Qual? E tem dificuldade também, né? Que tu me perguntou, né? Dificuldade. Uhum. E a dificuldade, eu acho que é muito a questão do assistencialismo, né? Então tem algumas pessoas que a gente acaba, elas acabam, não é vínculo, que ela vai muito além do vínculo, assim, né? A gente acaba exercendo, fazendo isso do assistencialismo, para tudo é nós, né? Para todos os problemas é nós. Então eu acho que isso muito é a nossa dificuldade. É o paciente, por exemplo, que vem às vezes todos os dias da semana, ou todas as semanas tá aqui. Eu acho que é isso. Qual o valor mais importante para uma enfermeira no seu cuidado em saúde? Eu acho que para nós, assim, dos enfermeiros, assim, eu acho que é resiliência. Porque a gente lida com paciente, a gente lida com equipe, então eu acho que a gente tem que ser tranquilo, né? A gente tem que na hora de resolver problemas, na hora de se comunicar com a equipe, na hora de abordar o paciente, de conversar com o paciente, na hora que os problemas surgem, então assim, a gente tem que ser resiliente, né? A unidade pode estar pegando fogo, mas a gente tem que estar tranquilo, né? E tentar resolver aquilo ali com calma. Para você, por que a humanização no cuidado é importante? Porque a gente tem que levar em consideração cada pessoa, né? Cada paciente, a situação de cada um, situação de vida, né? E fazer escuta, né? A humanização é isso, né? Escuta, entender que cada pessoa é única, né? Que tem as suas características, tem, né? Sua condição de vida. Então, eu acho que a humanização é importante por causa disso. A escuta humanizada é o processo de maior importância dentro da escuta. Qual processo? Que é um processo mais importante dentro da escuta humanizada? Eu acho que é isso, tu tá disposto a escutar e a entender e saber que cada um de nós é diferente, né? Cada pessoa que entra aqui na unidade é diferente e a gente precisa levar em consideração essas diferenças e a gente só vai conseguir levar em consideração essas diferenças se a gente tiver esse cuidado, essa escuta humanizada. Qual foi um acontecimento que te marcou na vida como enfermeira? Eu acho assim, olha, eu não tenho um acontecimento assim que tenha me marcado, uma situação diferente que tenha me marcado, né, enquanto eu exerço a minha profissão. O que me marca, assim, que eu acho que marca a maioria de nós, né, é quando, por exemplo, o paciente agradece ou elogia, ou vem te dar um abraço. Ah, obrigada, tu conseguiu me ajudar. Eu acho que isso que marca bastante, porque assim, a gente está acostumado né, a receber, não gostei de ser atendido aqui, né, receber uma crítica. Então assim, quando a gente recebe um elogio, um abraço, às vezes acontece o paciente trazer um chocolate, isso é que marca, né, são essas coisas que não são grandes acontecimentos, né, mas é quando alguém elogia, quando alguém agradece. A gente não espera mais agradecimento, a gente sempre fica acuado esperando que a pessoa vá, né, te criticar por alguma coisa que tu deixou de fazer ou não fez tão bem quanto ele gostaria. Então, assim, eu acho que o elogio, o agradecimento é que acaba marcando a gente. O que você, como enfermeira, gostaria que melhorasse na enfermagem no Brasil e no mundo? Eu acredito que seja o reconhecimento. E aí o reconhecimento, é claro, a gente já teve a questão do piso, né, que já foi um avanço. A gente teve que passar por uma pandemia para ser reconhecido, um pouco reconhecido, né.
Mas eu acho que a gente ainda tem mais a ser reconhecido, né? Pela questão de governo, né? E aí governo em tudo que é esfera, federal, estadual, municipal, de reconhecer nosso trabalho, que a gente é importante, né? Então eu acho que a gente tem ainda que ter esse reconhecimento, assim, de ver que a gente é importante, a gente está fazendo um trabalho importante, né? Quando a gente cuida da saúde, a gente evita tantos outros problemas que podem, com tantos outros gastos, né, que podem acarretar. Então eu acho que a gente tem que ser, o nosso trabalho tem que ser reconhecido, mais reconhecido, né? O que melhorou na profissão de enfermeira desde que a senhora se formou? Eu acredito que nem eu falei antes, a questão do piso, que já foi um avanço, né? E a gente tem mais liberdade para exercer a nossa profissão, né? Porque antes a enfermagem era muito assim, um hospital, um ambiente hospitalar, o cuidado direto com o paciente. Então agora a gente tem mais liberdade, a gente, né, tem essa questão da consulta de enfermagem, da prescrição de enfermagem, evolução, enfim, tudo isso foi aumentando, foi crescendo, foi evoluindo, né, com o passar do tempo. Então hoje antes eu era muito presa ao meu cuidado, né, de enfermeira, tem que fazer, era muito pontual. Então hoje a gente sabe que a enfermagem vai muito além do cuidado, né? Isso tem evoluído bastante, tanto que a enfermagem está em várias áreas, né? A gente não está preso só ao cuidado direto do paciente dentro de uma unidade de saúde, né? Você, como enfermeira, gostaria de deixar uma mensagem para os acadêmicos de enfermagem, para eles não desistirem da profissão de enfermeiros? Futuros enfermeiros? Sim. Assim, uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Isso tu não aprende. Claro, né? Me formei faz 11 anos, né? Pode ser que algumas coisas, com certeza algumas coisas mudaram, né? Mas uma coisa que a gente não aprende na faculdade, não nos ensinam, e nem quando a gente vai para estágio, dentro do hospital, estágio dentro de unidade básica de saúde, é a questão dos conflitos. Conflito com a equipe, atrito com a equipe, entre, né, as pessoas da equipe, atrito com os pacientes. Isso ninguém nos ensina, isso a gente vai aprender depois que a gente põe o nosso pé dentro de uma unidade, a gente assume a responsabilidade dentro da unidade. Então, assim, a gente entra às vezes enfim, no hospital, na unidade de saúde, e o paciente ele te aborda às vezes de uma forma agressiva, ou aborda alguém da tua equipe de uma forma agressiva, e às vezes te exigindo coisas que vão além do que tu pode fazer. Ou então conflitos na equipe, e aí tu tem que saber solucionar. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Então a gente tem que ter muita calma e aí e entender que tanto o paciente quanto quem faz parte da equipe tem as suas características, ninguém é perfeito, né? Às vezes as pessoas não estão num dia bom, e a gente tem que entender isso e saber levar isso da melhor maneira possível, né? Para ninguém adoecer, né? Então, às vezes, o paciente não vai reconhecer o nosso trabalho. Mas não é por causa de um paciente ou meia dúzia que a gente vai desistir, né? Porque também existem as pessoas que nos reconhecem, né? Então, na vivência, quando a gente assume a responsabilidade mesmo, que não tem um professor atrás da gente, não tem um enfermeiro supervisor, como é na faculdade atrás da gente, e que a gente tem que assumir. Então, às vezes, a gente encara isso, porque as pessoas, elas acham que do lado de cá do balcão tem um robô, mas não tem. A gente é uma pessoa normal, a gente tem a nossa família, a gente tem nossos problemas, e a gente tá ali para ajudar da melhor maneira possível. Então, a gente vai encarar isso quando sai da faculdade. A gente vai ter que assumir, e não tem outra pessoa para nos ajudar, não tem professor, não tem supervisor, não tem nada. Então, eu acho que a pessoa que tá fazendo faculdade, ela tem que entender que não é só teoria, né? Então, quanto mais ela puder, durante a faculdade, ter esse contato direto com o paciente, com a realidade,
viver essa realidade junto do enfermeiro, entender que existem conflitos e eles são mais frequentes do que a gente pensa, né? Então a gente tem que ter, né, que a gente fala, a gente tem que ter cabeça fria, perseverança e saber que as coisas passam, né? As coisas passam, a gente tem que encarar de frente, a gente não pode, né, esquecer, né? Fazer de conta que não viu o problema, mas a gente tem que encarar e tentar levar da melhor maneira possível, né?